Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, tudo bem? Fera, aqui quem está falando com você é o professor de matemática Tiago Wagner. Seja bem-vindo ao canal Matemática Ímpar. Na aula de hoje, vamos falar sobre a construção dos números racionais, certo? O que de fato é importante que você aprenda e não decore e não somente memorize, para que assim você possa entender o conceito da construção desses números e não mais esquecer, certo? É importante que você tenha assistido às aulas anteriores, pois é um processo de continuidade tudo que eu estou falando até o momento. É importante também que você tenha lápis e papel na mão. Não se estuda matemática somente observando. Precisa dar pausa quando necessário, fazer uma reflexão para que assim você possa processar as informações e a construção dessas informações, certo? Vamos falar agora sobre o tema em jogo, que são os números racionais. Observe no quadro que nós temos. E os números racionais são representados pela letra Q, que vem de quociente, certo? Que vem de quociente. Observe que o quociente ele está representado na sua forma fracionária. Lembre-se que quociente é o resultado da divisão e, neste caso, a divisão está representada na sua forma fracionária, certo? Agora, quais são os números que eu posso colocar nesta forma, onde A e B são números inteiros? Observe que nas aulas anteriores nós construímos as informações mais importantes para os números naturais e para os números inteiros, ok? Então, observe que eu vou precisar desses números, principalmente dos números inteiros, neste momento, pois o número racional ele pode ser escrito da forma A sobre B, desde que A seja um número inteiro e B seja um número inteiro diferente de zero. Pois se é um quociente, é uma divisão, desta forma eu não divido por zero. Mas nesse momento você pode estar se perguntando, quais os problemas surgiram dentro da matemática e dentro da sociedade para começar a existir esses números chamados de racionais? Pois eles acabam, de certa forma, complicando um pouco a nossa vida. Sim, dependendo da ótica que você enxergue esses números, dependendo da forma com que você manipule esses números e dependendo do significado que você dê a esses números, certo? Observe qual foi o problema. O problema foi muito natural, muito simples. É fato que dividir 4 por 2 não há dificuldade alguma, pois 4 é múltiplo de 2. E assim você tem uma resposta inteira. Poderia ser também menos 4 dividido por 2. E você teria menos 2, que também é um resultado inteiro. O problema está a partir do momento que eu faço esse tipo de divisão. Primeiro, 2 dividido por 4. Segundo, 5 dividido por 2. Observe que nós não temos ainda no nosso computador, lembre-se que nós falamos na aula anterior a essa, que pensamos em matemática como sendo um computador, certo? Onde você vai instalando programas e esses programas vão resolvendo problemas de natureza nova. Nos números naturais, nós tínhamos que poderíamos somar sem nenhum tipo de restrição, que sempre eu resultaria no número natural. Eu poderia somar e subtrair também nos números inteiros. Nos números naturais, subtrair tinha uma restrição, pois subtrair 2 menos 4 não geraria um número natural. Foi por isso que surgiu os números inteiros, porque aí começou a gerar, a máquina, o computador, começou a gerar números negativos, que então resolveria problemas de natureza que os números naturais não resolveriam. Além de resolver os problemas dos números naturais, ainda resolve os problemas que os números naturais não resolvem, que é a subtração, onde o primeiro número é menor do que o segundo número, como no exemplo 2 menos 4, certo? Mas eu tenho um problema na divisão.
que os números inteiros não conseguem resolver. E aí eu tenho que gerar um novo programa, uma nova tecnologia para resolver esse problema. Que qual é o problema? É esse aqui. Ao dividir 2 por 4, isso não está dentro dos números inteiros, que foi o conjunto anteriormente construído. Também não posso dividir dentro dos números inteiros 5 por 2. Até posso, mas vai dar resto, vai deixar resto. Tá ok? Então essa divisão não vai dar um número, é claro, inteiro. Tranquilo? Mas, para isso, surgem então os números racionais. Uma nova tecnologia, um novo programa que vai ajudar a resolver um problema que o programa anterior não resolveria, certo? E não resolvia de fato. Aí, Tiago, mas quais são os exemplos de números como esse? Qualquer número que eu posso colocar nesta expressão, nessa representação. Por exemplo, vamos lá. Se você pega 3 quartos. 3 quartos. 3 sobre 4. Quem é o A e quem é o B? 3 é o A e 4 é o B. Tranquilo? São números inteiros. Outro exemplo, 0,75. Mas, Tiago, onde é que está o A e onde é que está o B? Ok, nós vamos falar daqui a pouco que, de fato, este número não está nessa representação, mas o fato é que nós podemos colocá-lo nessa representação. Certo? Continuando. Letra C. Vamos pegar outro exemplo. 0,93. Observe que, diferentemente da letra B, na letra C eu tenho um número decimal mais infinito. Porém, ele é periódico, porque existe um número que se repete. A cada 2 casas, o número 93 ele vai acontecer, certo? Então eu tenho um período de 2 casas. Outro exemplo, vamos pensar aqui em menos 4. Menos 4 é um número inteiro, mas quem é o B? Você está me... Eu consigo enxergar só um número aqui. Olha aqui o B. Quando não vem o denominador B, significa que ele vale 1. Porque o que ele não pode é ser 0. Ele tem que ser diferente de 0. Certo? Agora, o que eu posso pegar também? Um número natural qualquer, por exemplo, o 10. Que também vai ter denominador, o B, vai valer 1. Certo? Então, desta forma, qualquer número natural e qualquer número inteiro é um número racional, de fato. Mas o contrário, a recíproca, não é verdadeira. Qualquer número racional não podemos dizer que é um número inteiro e muito menos natural. Vamos lá. Letra F. Pega um exemplo. 12,34999. Observe neste exemplo que o que nós temos é também um número decimal infinito, mas periódico. Neste caso aqui, da letra C, no caso da letra C e da letra F, nós vamos dar um pouco mais de atenção para a transformação, mas também não vamos enfatizar tamanha importância para o Enem, para alguns vestibulares atuais, tá ok? Que não visam, é fato, avaliar a capacidade do aluno de transformar números decimais, mas sim a capacidade de usá-los, a capacidade de usufruir dessa tecnologia, certo? Continuando. Então aqui eu tenho alguns números que podem ser escritos na forma de quociente A sobre B, onde o A e o B são números inteiros e B diferente de 0. Lembre-se que é importante você restringir se existe algum problema com essa tecnologia. Porque se você está programando, você tem que programar de forma precisa. Se você esquecer qualquer tipo de restrição, significa que a tua máquina, que no caso aqui é a construção dos conjuntos numéricos, não vai funcionar bem. E isso é importante porque você vai construir outros conceitos que estarão conectados a esse conceito. Ou seja, de fato eu tenho um computador, a matemática como sendo um computador, onde a construção de todos os aplicativos, de todos os programas estão em conexões. E essas conexões são importantes
para que você realmente tenha um resultado com qualidade, para que não haja confusão, certo? E existe assim uma funcionalidade precisa das ideias. Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns contra-exemplos, certo? Alguns contra-exemplos. Por exemplo, raiz de 2, se você for na sua calculadora, claro, você vai chegar numa aproximação como essa, mas esse número ele não tem fim. E a pergunta é, cadê o período? Esse número é um decimal infinito, mas não é periódico. Por quê? Observe que você, dependendo da sua calculadora, do seu computador, você pode tirar a raiz quadrada disso e você não vai conseguir chegar no período. Tá ok? A mesma coisa a raiz de 12. Você tem que isso é 3,4641016151. Opa, mas isso continua. A mesma coisa é o número π, que nós usamos como sendo 3,14 como aproximação. Porém, isso continua. É uma decimal infinita aperiódica. Observe, eu tenho dois tipos de dízimas que chamamos de decimais, tá ok? Dízima vem de decimais. Dízimas periódicas e dízimas aperiódicas. Decimais periódicas e decimais aperiódicas. Vamos lá. Aqui, a raiz menos a raiz de 2 sobre 2. Olha, a raiz de 2 é esse número. Então, imagine você ter que dividir esse número por 2. Então, você também não vai ter aqui um número racional. Porque o número racional só é possível ser racional se ele for colocado na forma de fração. Aí você olha para esse exemplo e diz, mas tem a fração aqui, Tiago. Olha aqui o A, raiz de 2. Olha aqui o B, 2. Mas olha, o A e o B devem ser números inteiros. E o A não está sendo um número inteiro. O A está como um número já que a gente chama de irracional, tá ok? Então, esses números, no contra-exemplo, são chamados de irracionais. Tranquilo? Agora, olhe, o que são números irracionais? O que são números irracionais? São números que não podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, são números que não são racionais. O número natural é racional? É. O número inteiro é racional? É. O número quebrado qualquer é racional? Qualquer não. Alguns são. Esse número aqui é quebrado, mas ele não pode ser chamado de racional, pois não é uma decimal periódica, e sim uma decimal aperiódica. Tranquilo? Dá para provar, Tiago? Isso dá para provar. Nós podemos então aí disponibilizar uma aula provando para vocês, de fato, que a raiz quadrada de 2 não é um número racional. Não somente olhando para o seu valor, mas fazendo uma prova matemática, certo? E muito convincente. É claro, exigindo outros conhecimentos nossos, não somente de raiz quadrada, mas também de outras partes da matemática, certo? Então, vamos continuar a aula falando sobre a transformação. É importante que o aluno saiba, de fato, primeiro, como surgiu a ideia de números quebrados, certo? E depois, como operar com esses números, como fazer transformações desses números para que a gente possa aí também fazer as operações com eles. Vamos lá, tá ok? Agora, vamos falar sobre as representações desses números e como converter para a representação fracionária, onde qualquer número racional, lembre-se, é um número que pode ser representado da seguinte forma: A sobre B, onde A e B pertencem aos números inteiros, são números inteiros, e B é diferente de zero. Ou seja, nós queremos representá-lo sempre na forma de frações, onde o numerador e o denominador são números inteiros. E o denominador, naturalmente, não pode ser zero. Certo? Vamos lá. Nós temos algumas situações de números racionais. O primeiro é o óbvio, que são as frações, de uma forma geral, onde A e B são inteiros, certo? Como, por exemplo, você tem aqui a fração
1 sobre 2, também conhecida como meio. Olha o A inteiro e olha o B inteiro. Outro exemplo, uma outra fração, 3 sobre 2. Observe que neste exemplo eu peguei o A menor do que o B. Neste caso eu estou pegando o A maior do que B. Mas também poderia ser negativo? Poderia sim. Olha aqui, o menos 7 sobre 3. Tá ok? Poderia ser também a fração 4 sobre 1? Poderia. Ou somente 4. Tá ok? Olha o A e olha o B. No caso dos números decimais, nós temos algumas situações de números que podem ser convertidos em frações com A e B inteiro, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui o que eu tenho? Os decimais finitos, como por exemplo 0,75. Outro exemplo, 0,4. Outro exemplo, 1,82. E aí eu teria mais uma infinidade de exemplos. A outra situação é, no caso das decimais periódicas simples e periódicas compostas. São as periódicas infinitas, que, apesar de serem infinitas, pelo fato de serem periódicas, podem ser colocadas na forma de fração. Tá ok? Então vamos lá. Primeira, periódica simples. Vamos pegar alguns exemplos. 0,333, 0,999, 0,25, 25, 25. Certo? Então o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, por que periódica simples? Porque aqui só aparece a parte periódica. Não tem nenhum outro número que não seja período. É claro, o zero ele existe por natureza ali, porque o número é decimal, tranquilo. Aqui também ó, só tem o 9, aqui no caso tem o 25. Agora a composta, observe que eu vou mexer nessa. Eu posso fazer 1,333. Então você já vê que não é uma dízima periódica simples, porque tem outro número que a compõe, que é o 1. Tá ok? Outro exemplo, vamos lá. 1,2999, pontinho, pontinho, pontinho. Observe que eu tenho dois números que a compõem além da parte periódica. Por isso que nós chamamos de composta. Tá ok? Outro exemplo, vamos lá. 15,8375, 75, 75. Então tá aí. Então, o que nós vamos fazer agora é escrever esses números decimais nessa representação. Fique ligado que essa parte é muito importante para que você tenha realmente conhecimento de que qualquer número racional pode ser escrito desta forma. E essas representações, elas são muitas vezes conceituais. Vamos manipular para entender, mas também vamos fazer isso de forma direta. Fica ligado aí, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o teu like se você está gostando e também ativa o sininho para que você possa receber notificações de aulas que nós vamos colocar sempre atualizando o nosso canal. Tranquilo? Vamos lá!